como emagrecer depois dos 40 anos. Na realidade, meninas, existe sim um processo que está acontecendo, que vai acontecer com o nosso corpo nessa idade, nessa fase da vida. Porém, isso não vai ser determinante para você perder ou não perder peso. Vou explicar para vocês aqui, primeiro, por que pode ser. Por que tantas pessoas dizem, né? Por que talvez você esteja sentindo que é mais difícil perder peso depois dos 40 anos do que em outra fase da vida? Primeiro que quando a gente atinge, né? A partir dos 40 anos a gente atinge uma certa idade, nosso corpo começa a ter mudanças normais. Mudanças que acontecem na quantidade da massa muscular que a gente tem, mudanças hormonais também. E isso acaba influenciando um pouco no emagrecimento. Mas não quer dizer que vai ser algo negativo ou algo que vai te impedir de emagrecer. Se você não seguir um passo a passo de uma alimentação correta e não fizer atividade física, esses fatores, né, o fator idade, o fator hormonal, vai contribuir para que você ganhe peso. Mas se você tem uma alimentação saudável, seguir uns passos que eu vou falar aqui para você hoje e praticar pelo menos um pouco de atividade física, pode ter certeza que a idade vai ser o menor dos seus problemas. Na verdade, nem vai ser um problema. Então, não precisam ficar preocupadas porque tem mais de 40 anos. Ai, Dani, vai ser difícil para emagrecer, eu vou levar mais tempo do que outras pessoas, ou que pra mim tá diferente. Eu vou dizer um negócio aqui pra vocês. Eu já vi muitas meninas lá no grupo de emagrecimento perdendo peso mais rápido do que pessoas mais novas. Então, eu já vi participantes de 51 anos, 52, perdendo peso mais rápido do que outras participantes de 25, de 21. Então, vocês vão começar a perceber, a partir dessas informações que eu vou passar aqui, que a idade vai ser só um detalhe nesse processo e que tudo, sim, é possível. Então, essa questão hormonal é uma das coisas que que pode dificultar um pouco do processo do emagrecimento. Outra questão também é que a nossa massa muscular tem uma tendência natural a dar uma diminuída com o tempo. Mas se você praticar atividade física específica para você, se você fizer uma atividade física que te faz bem, que movimenta todo o seu corpo, por exemplo, e fizer uma alimentação saudável, isso não vai interromper o seu processo. E o que acontece? Tem a menopausa, né? Você deve estar aí pensando, Dani, tudo bem, a massa muscular, né, a questão hormonal e a menopausa. A menopausa está envolvida também com essa questão hormonal. A menopausa acontece entre os 45 anos, 50, mas para algumas pessoas, a partir dos 40, depende de cada corpo, depende de cada metabolismo. E aí, quando acontecem essas mudanças hormonais, acaba que o metabolismo ele fica diferente do que era antes. Mas, se você der uma resposta positiva para o seu corpo, através desses estímulos que eu vou mostrar o passo a passo agora, você vai conseguir emagrecer. O primeiro passo aqui, para você destravar o emagrecimento depois dos 40, é investir no consumo de verduras e legumes. Ai, Dani, mas você sempre fala isso, investir no consumo de verduras e legumes, eu tenho que consumir muito, mas acaba que eu não gosto, então a forma de preparo, eu enjoei, eu não aguento mais alface e tomate. Não tem problema, você pode variar. Você pode variar tanto nos tipos dos vegetais e legumes, quanto na forma de preparo também. E principalmente, eu sei que muitas aí estão em lugares, né, em estados que são frios. Tem até as meninas lá da Semana Low Carb, que a gente começou na segunda-feira, que manda todo dia lá o print da atualização da temperatura, tá? A geada lá, se eu não me engano é Santa Catarina, se eu não me engano. E aí eu sei que tá muito frio e nem sempre é fácil você comer uma salada, que às vezes é um pouquinho mais gelada. E muitas de vocês acabam preferindo a sopa. Tá tudo bem também. Mas a salada, você pode fazer ela refogada. E aí com os mesmos vegetais que você usaria para fazer ela crua. Mas também vamos usar o bom senso. Por exemplo, o alface não dá para colocar em alta temperatura porque senão vai ficar murcho. Mas a cenoura, por exemplo, você já consegue fazer ela cozida, você consegue fazer ela refogada. E por incrível que pareça, façam um teste, depois me digam aqui. Quando a gente muda o corte do alimento, por exemplo, você corta em rodelinhas a cenoura, cortou ontem, hoje você vai fazer em tirinhas. Passada aquela no ralador que ficam as tirinhas bem fininhas. E aí, quando você faz isso, você já muda o sabor do alimento, porque você consegue mastigar de uma forma diferente.
E aí você vai fazendo essas alterações e você consegue aproveitar a sua salada de uma melhor forma. E a dica que eu tenho para passar para vocês agora é: invista seriamente, escreva aí, anota aí, invista seriamente. Uma ligação aqui, mas já voltei. Invista nas saladas. E o que é que você pode fazer na prática, com o que você já tem em casa, o que é que você pode fazer a partir de hoje, ou então a partir de amanhã mesmo. Lá vai a dica, meninas. Coma 2 pratos de comida. Aí nesse momento você pode estar: Dani, como assim 2 pratos de comida? Eu preciso emagrecer e você está me dizendo para comer 2 pratos de comida. Você pode comer sim 2 pratos de comida, mas é um prato de salada e outro prato com os outros alimentos. E o segredo aqui é você primeiro comer a salada e depois comer os outros alimentos. E outra coisa também, vamos usar uns temperinhos naturais, porque ninguém merece aquela salada que não tem gosto nenhum, só tá com o alface brilhando de tão lavado e não tem sabor sem tempero. Você pode usar vários temperos. Se você tiver muita dificuldade e não consegue deixar o sal de lado, não precisa fazer totalmente sem sal. Coloca uma pitadinha de sal, não tem problema, mas depois você vai diminuindo a quantidade de sal. E outro segredo aqui para a salada, para ficar mais saborosa: quanto mais temperos naturais você coloca, menor vai ser a quantidade de sal que você vai precisar. E aí, vamos inventar um molho agora. Limão com orégano e um pouquinho de mostarda. Você pode fazer esse tipo de tempero. Ou então uma pimenta do reino junto com limão e azeite. Você faz essa misturinha e coloca na sua salada. Isso deixa muito mais atrativa. E lembrando, por que a salada é importante? 2 coisas principais: vitaminas e sais minerais. Por que isso é importante no processo de emagrecimento? Porque o que pode estar travando o seu emagrecimento é a deficiência de nutrientes, que o seu corpo não está conseguindo funcionar de uma forma adequada para você conseguir emagrecer. E aí, quando você consome muita salada, vários tipos, uma salada bem colorida, várias cores diferentes, você oferece esses nutrientes para o seu corpo. E assim você potencializa o seu emagrecimento. Fora vários outros benefícios da salada, como a questão das fibras também, que ajudam no bom funcionamento intestinal, que ajuda no controle do colesterol, no controle da glicemia. Ela pode testemunhar, gente, que depois de 6 semanas, depois de fazendo o processo de consumindo muita salada, fibras, ela deixou de lado aí um diabetes que poderia ter acontecido com ela. Ela estava pré-diabética, com a glicemia lá em cima, e aí depois de 6 semanas ela conseguiu reverter esse caso. Porque é assim, é aquela questão: se você não estava conseguindo fazer nada de uma alimentação saudável e você já consegue fazer 30%, você já consegue fazer 50% e antes você não estava conseguindo fazer nada, já é ótimo, isso já vai te ajudar muito no emagrecimento. Então não se prenda muito nessa coisa das coisas que não tem. Tenta adaptar o que você já tem. E aí a primeira dica, meninas, para você conseguir potencializar o seu emagrecimento depois dos 40 anos é investir na salada. Legumes, verduras mais variados que ajudam no emagrecimento. E outra dica junto com a outra é comer 2 pratos de comida. Mas presta atenção, primeiro você tem que comer um prato de salada, baldes de salada, eu brinco com as meninas lá, Ana? E depois você faz a sua refeição. Então, outra questão aqui, já ouvi muitas aqui falando sobre não comer à noite. Dani, eu já tirei o meu jantar e não tô conseguindo emagrecer. Dani, por que eu parei de comer um monte de coisa, parei de comer à noite e não tô emagrecendo? Se você parou de comer à noite, não tá emagrecendo, isso tá acontecendo, porque não é pra você parar de comer à noite. Não tem problema algum comer à noite, vocês podem fazer isso, se sentirem fome. Qual seria a única justificativa para você não comer à noite? Não ter fome. Essa é a única justificativa. Porque se você sente fome no período da noite, tudo bem comer e mesmo assim você vai conseguir emagrecer. E aí, alguns exemplos, de como a gente pode fazer uma refeição mais leve, mais saudável à noite. Lembrando que quando eu falo comer à noite, gente, não é comer à noite aquele pratão de macaxeira ou então aquele pratão de cuscuz com um pedacinho assim, um pedacinho de nada de carne, não. Você vai comer, vai diminuir essa quantidade do carboidrato, um pouco de carboidrato, junto com uma porção de proteína. E outra coisa que vai ajudar vocês aqui, comer salada no jantar. Aqui no Nordeste não é muito normal comer a salada no jantar. A salada é mais comum no almoço.
E aí, quando você passa a salada para o jantar, pode causar um certo estranhamento. Mas não tem problema algum, isso vai potencializar o seu emagrecimento e melhor ainda, vai deixar você mais saciada e você não vai sentir vontade de comer doce antes de dormir. Você não vai, você vai ter, na verdade, uma melhor qualidade do seu sono, você vai ter mais saciedade, no outro dia você vai ter mais disposição. A próxima dica aqui para emagrecer depois dos 40, ter um emagrecimento eficiente é comer devagar e com atenção no seu alimento. Mastigando devagar, eu sei que o tempo é corrido, eu sei que às vezes a gente come fazendo outras atividades, mas pelo menos faça um negócio aí com você mesma, de pelo menos 2, 3 vezes na semana você ter um momento de comer tranquilamente, sem fazer outra coisa ao mesmo tempo que você se alimenta. Isso vai fazer uma diferença muito grande, gente, porque quando você mastiga bem os alimentos, você dá oportunidade, você dá tempo para o seu cérebro receber a informação de que você já está saciada. E sabe o que acontece quando a gente come muito rápido? A gente come... Não tô falando de comer uma pipoquinha assistindo filme não, que isso é totalmente normal e tá dentro da rotina de muita gente, inclusive da minha. Mas eu tô falando assim, na maioria dos dias de refeições completas, a gente trocar, né? Fazer refeições enquanto tá assistindo, fazer refeições enquanto tá trabalhando, fazendo outra atividade, isso pode prejudicar um pouco. Porque quando você mastiga muito rápido ou não mastiga muito bem, acaba engolindo pedaços grandes da comida e não dá tempo do seu corpo absorver todos os nutrientes. Não dá tempo do seu cérebro receber informação que você já está saciada. Então o seu estômago continua lá roncando e você não sabe que já estava saciada. Você não percebe que já comeu o suficiente. Então mastigue bem os alimentos, que isso vai fazer com que você potencialize o seu emagrecimento. Outra dica aqui também é a quantidade de vezes que você deve mastigar. Isso é muito louca aqui essa informação, gente, porque se vocês pararem para analisar um pouco, o quanto as pessoas acabam, a gente acaba ficando perdida com tantas coisas, tantas coisas para fazer ao mesmo tempo e acaba perdendo a noção, assim, nossa, quantas vezes eu tenho que mastigar? Que ponto vai estar legal para eu conseguir deglutir o alimento? Mastigue pelo menos 30 vezes alimentos que são mais difíceis, né? Que são mais difíceis de digerir. Por exemplo, a carne, o frango, o peixe, ele acaba sendo um pouquinho mais difícil na mastigação. E aí você mastiga pelo menos 30 vezes para conseguir ter uma boa digestão desses alimentos. Então vamos lá, meninas, depois que mastigou bem os alimentos, outro passo aqui para conseguir emagrecer, potencializar o seu emagrecimento depois dos 40 anos e de uma forma ou de outra praticar um pouquinho de atividade física, pelo menos. E a dica é: escolha uma atividade física de sua preferência, uma atividade física que te dê prazer, e aí você vai conseguir ganhar massa muscular e potencializar também o seu emagrecimento. Lembra que lá no início da live eu falei que uma das coisas que acontecem com o decorrer dos anos, com o passar dos anos, é que a gente perde a massa muscular? Quando você pratica atividade física e segue essas dicas da alimentação, você consegue melhores resultados, porque aí você mantém a sua massa muscular. E isso faz com que você emagreça sem flacidez, por exemplo. Depois que fizer o trato aí com você mesma de fazer a atividade física para conseguir melhores resultados, a gente também precisa prestar atenção e dormir bem, dar o tempo do descanso. Por que dormir bem ajuda a emagrecer, né? Dormir o dia inteiro ou dormir até tarde, não. Dormir, ter uma boa noite de sono. Tem pessoas que dormem 5 horas e se sentem bem. Tem pessoas que têm 6 horas, 7 horas de sono e já estão legais, já estão dispostas, acordam bem. E tem outras pessoas que precisam dormir menos, outras pessoas que precisam dormir mais, mas o fato é que, independente, né, das suas horas de sono, você precisa reservar um tempo para dormir tranquilamente e estimular no seu corpo, né? Quando a gente dorme, estimula um hormônio chamado de GH, que é o hormônio do crescimento, que influencia também no emagrecimento. Então, se esse hormônio vai bem, se você dorme bem, você consegue estimular outros hormônios que estão relacionados ao emagrecimento e ter melhores resultados também. E meninas, seguindo essas dicas aqui que eu acabei de dar para vocês, vocês vão perceber na prática que emagrecer depois dos 40 anos
vai ser simples e vai ser leve, porque todas essas questões hormonais, todas essas questões relacionadas à menopausa vão ser isso aqui, ó, vão ser bem pequenininhas quando você coloca em prática uma alimentação saudável e atividade física, que isso corresponde mais de 80%, mais de 90% do seu emagrecimento. Então vamos focar no que a gente pode focar, porque os anos passam e ninguém pode fazer nada em relação a isso, e que bom que os anos estão passando. Mas se a gente focar na atividade física e na alimentação saudável, a menopausa não vai fazer diferença no seu processo de emagrecimento. Um beijo e até a próxima semana com o Chá aqui com a Dani. Beijo!